Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é, para mim, uma grande satisfação voltar a Recife, Pernambuco. Eu dizia até ao governador, hoje no almoço, que eu suspeito que meu filho mais novo é meio pernambucano, porque eu vim passar as férias aqui e na volta minha mulher estava grávida. Então eu falo para ele, você nasceu mais moreno que a sua irmã, então você é meio pernambucana. Além disso, em todas as vezes que estive em Pernambuco, sempre acumulei boas lembranças e boas experiências, algumas delas, inclusive, festivas, como foi a inauguração referida pelo nosso presidente da Agência de Desenvolvimento, aqui em Vitória de Santo Antão, da Sadia, em março de 2009, e um pouco mais adiante, quando inauguramos uma fábrica para a produção de margarinas também. Queria dizer para vocês que está em plena atividade essa unidade, produz 36 mil toneladas de alimentos por mês, portanto, mais de 1 milhão de quilos por dia, e que estamos expandindo também atualmente com um investimento novo de 60 milhões, além do grande centro de distribuição que temos aqui. Ou seja, se nós seguíssemos um conselho que eu aprendi do meu avô, quando faz tempo que você não vai a uma cidade ou vai pela primeira vez, olhe os telhados. Se tem telhado novo, tem progresso. Se não tem telhado novo, caia fora. Pois eu hoje, quando cheguei, apesar da chuva, deu para ver que tem bastante telhado novo em Recife. E isso é um sinal da dinâmica da economia. Eu não sei quem escolheu o tema da minha apresentação de hoje, porque ele é tão óbvio que a minha escolha é pelo Brasil novo. Não é? Ninguém está aqui para falar bem de um Brasil que já passou, o Brasil do século passado. Não é? Embora eu, como curioso, né, Dr. Krause, eu leio na Folha de São Paulo a manchete de 50 anos atrás. E a de sexta-feira passada falava da caixinha das empreiteiras, que Castelo Branco se comprometia a terminar com a caixinha das empreiteiras. Essa era a matéria de 50 anos atrás. E a de hoje é da cassação de Adhemar de Barros, que foi um dos expoentes da Revolução de 64. Então, o mundo evolui, mas algumas coisas evoluem menos. Agora mesmo vi aqui na entrada 2 veículos que são ícones da engenharia inglesa e que já desde alguns anos são de propriedade de um grande empresário indiano, Ratan Tata. Bom, eu fui um empresário que teve uma experiência num cargo político, não intencional, e acabei fazendo um estágio de pouco mais de 4 anos em Brasília, numa época muito interessante. Alguns de vocês interagiram comigo naquela época, e foi um momento que eu senti bastante entusiasmo pelo que era o Brasil e pelo que principalmente podia ser. Para quem viaja muito pela minha atividade
2 vezes por mês tenho viagens ao exterior. Em algum momento da história, dizer no exterior que sou brasileiro implicava um certo acanhamento, porque a imagem do Brasil não era propriamente a melhor. E nessa quadra da década passada, nós, por força de medidas que foram tomadas na área da economia, de mudança de inflação, de novas regras, de credibilidade, de a própria privatização que foi feita ainda no governo Fernando Henrique, o Brasil se tornou um país que chegou a ser mostrado como um exemplo de um país que emergiu. Alguns colegas que eu tive naquela época, ministros de países mais adiantados, diziam que o Brasil era chamado de forma inadequada um país emergente, porque, na opinião destes, já tinha ultrapassado essa fase. Era mais um país emergido do que emergente. E, de repente, nós, por circunstâncias que vocês todos já acompanham, nós evoluímos. A imagem do país se tornou refém de más notícias e, ao mesmo tempo, nós passamos a nos preocupar muito mais com o dia a dia do que com o amanhã, com o futuro. E talvez seja esse um momento de reflexão de que, quando o nosso país foi olhado de uma forma tão favorável, nós não estaríamos com essa bola toda que diziam que nós estávamos. E, nesse momento, também não estamos de forma tão negativa como o bombardeio do noticiário e das avaliações que nós temos acesso dizem. Eu tenho viajado diversas regiões do Brasil. Nesse mês de maio estive no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e outras regiões, e vejo que primeiro, a situação que é vendida na grande mídia, que se reflete muito mais o ambiente dos grandes centros econômicos do Brasil, ela não é horizontalizada em todas as regiões do Brasil. Ao mesmo tempo, regiões e setores que vão bem, como a agricultura, com algumas pequenas exceções, os empresários e os atores dessa área, eles estão com uma atitude muito conservadora. Na minha apresentação foi dito que eu sou membro do conselho de uma empresa norte-americana chamada Agco, AGCO. Talvez esse nome não diga nada para vocês, mas essa empresa é fabricante das máquinas agrícolas Massey Ferguson, Valtra, Challenger e outras marcas europeias. Fica difícil de explicar que, com uma safra recorde, com preços remuneradores, as vendas de máquinas agrícolas neste ano caíram 35%. Bom, qual é a razão de ter queda de 35% na venda de máquinas agrícolas se a atividade é rentável e a produção foi cheia? A explicação é que
que o agricultor, que o empresário rural, tem dúvidas em relação ao futuro, não tem confiança, falta previsibilidade e, nessas circunstâncias, adia investimentos, represa. E esse represamento, em algum momento, poderá ser desatado. E talvez este momento esteja chegando. Eu imagino que todos já tenham respondido o questionário que passou pelas mesas, então o que eu vou dizer não deve influenciar as respostas. Eu apostaria com vocês como as respostas de hoje vão sair um pouco melhor do que o da última reunião que vocês responderam. Me disse o Drayton que essa é a 8ª, então já tem uma sequência, né? Há 2 semanas atrás, num evento em São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, mais de 600 pessoas, já se notou uma mudança de ânimo do empresariado. Essa mudança, ela ainda não é baseada muito em fatos e dados, ela é baseada na percepção, o que, aliás, é uma característica dos empresários. O empresário, ele não toma decisão depois do fato consumado, ele toma a decisão quando tem a percepção de que algumas coisas podem acontecer. Você não pode investir no momento que a demanda ficou elevada. Tem que investir antes que a demanda apareça. Eu gosto de contar umas histórias e faço uma brincadeira que o surfista que pega ondas no mar, ele nunca conseguirá pegar a boa onda se ficar tomando cerveja na beira da praia. Ele tem que estar lá dentro do mar, com friagem, até o momento que ele sente que é aquela hora que vai dar certo. Minha percepção pessoal é que nós já iniciamos um processo de mudança. E também é minha percepção que as questões econômicas, elas são uma derivada da questão política. Isso que eu mencionei do agricultor estar reticente, ele não está pelas questões econômicas, está pelas questões políticas. Como pode ser o Brasil de amanhã? Nós, todos vocês que estão aqui, nós podemos formatar o futuro. Pessoas que se dispõem a dedicar uma parte do seu tempo à política ajudam a construir o futuro. Agora, é muito raro motivar empresários, executivos que vão bem nas suas atividades a dar um tempo para atividades políticas. Talvez Pernambuco esteja sendo um bom exemplo de trazer pessoas competentes da área executiva para exercer funções de cunho político. Se nós deixarmos o país somente nas mãos de políticos de carreira, nós vamos ter no futuro uma repetição do passado. Pessoas com inspiração, pessoas que trazem um conhecimento da vida real, pessoas que têm uma metodologia de apresentar resultados, não são exatamente um lugar comum na política. No meu estágio de 4 anos e 3 meses em Brasília, algumas coisas eu aprendi. Uma delas, governador, é que
prioridade não é onde vai o discurso. Prioridade é onde vai o recurso. Que muitas vezes se ouve um belo discurso e quando se analisa para onde está indo o recurso, seja ele econômico, seja ele humano, é diferente de onde vai o discurso. Outra coisa que eu aprendi também, e não me conformo, é que quando há um período de aperto como esse que nós estamos passando, de aperto orçamentário, principalmente no governo federal, é muito comum se propor um corte horizontal. Eu não sei se na época do ministro Krause acontecia isso, mas você não pode terminar a ponte de Pernambuco em detrimento do hospital do Ceará ou do viaduto de Alagoas. Então você faz um corte horizontal. Todo mundo reclama, mas companheiros de desdita. E se terminar a ponte de Pernambuco e deixar o hospital do Ceará inacabado, você ganha um aliado e um inimigo. E para que serve meia ponte? Um terço de hospital. Pela estatística, diz que há mais de 1.000 obras do governo federal incompletas. Quanto isso custa? Para quem é do ramo, quanto custa desativar um canteiro, renegociar um orçamento, atrasar em vários anos uma obra? Eu me lembro do ânimo que eu via do meu então colega Ciro Gomes falar do Canal do Trabalhador, não era esse o nome? Da ligação do São Francisco. Estou falando de 12 anos atrás. Então, essa soma de ineficiências sistêmicas que afetam o nosso país, ela tem um custo monumental. Eu arriscaria dizer que é mais de 5% do PIB. Nós estamos falando de números tipo 200 bilhões por ano de ineficiência, de açúcar jogado na água, desaparece. E isso, olhando um país para o futuro, tem maneiras de melhorar, tem bons exemplos, tem sistemas que funcionam, tem estados da federação que podem ser exemplos para outros. Agora mesmo nós estamos discutindo a dívida dos estados e tem 3, 4 estados que representam 80% do problema. E tem outros estados que têm uma situação mais equilibrada e alguns que estão inadimplentes, quebrados. Vocês podem estar perguntando que eu já gastei quase metade do meu tempo para falar de coisas da política, que é um assunto que eu não entendo. Mas, na minha experiência em Brasília também, eu fiz um paralelo que, como se fosse uma empresa que contrata um novo presidente executivo. Se fosse possível fazer isso na política. E você seleciona a pessoa pelas suas qualidades e também de acordo com o desafio que ele tem para enfrentar. E a minha primeira impressão foi que Brasília era um mar de oportunidades para um executivo. Porque em qualquer lado que olhasse, tinha oportunidade de melhoria. Não vou dizer que Pernambuco seja a mesma coisa, porque eu não tenho esse conhecimento. Vivenciei lá. E portanto,
tem tanta coisa que nós podemos fazer para melhorar, mas a primeira delas, talvez, e esse seja o momento da reflexão, é a atitude. Atitude porque o status quo de hoje, ele reflete uma situação de fato que é fundamentada em números, em estatísticas, em constatações, mas a situação geral, ela também reflete uma atitude das pessoas em relação ao presente e ao futuro. Um certo pessimismo e um sentimento emocional negativo. Nós estamos esperando que amanhã de manhã venha uma notícia da operação número 31 da Polícia Federal, que vai trazer mais alguma novidade, e não estamos nos preparando com uma injeçãozinha de otimismo de que nós podemos estar tendo uma oportunidade de olhar o futuro com mais confiança. Daqui 2 ou 3 meses, as empresas vão começar a fazer o planejamento de 2017. Não é? Normalmente se começa em setembro a pensar nisso. A primeira pincelada do planejamento do ano seguinte é o cenário. Então se busca publicações, ou às vezes vem alguém e apresenta o cenário para o ano seguinte. Crescimento econômico, inflação, taxa de juros, nível de demanda, taxa de câmbio, determinadas premissas que formatam as suas decisões para o ano seguinte. Obviamente, na previsão feita em 2015, o cenário para 2016 não era nada favorável e a história comprovou exatamente isso. Mas talvez, né, quando a gente pensa assim que o setor automobilístico voltou ao nível de 2004, 12 anos atrás, alguma coisa está fora do parâmetro. Com uma população maior, com uma renda disponível do país muito mais elevada, quer dizer, existe aí um fator emocional que está fazendo com que a economia fique travada. E isso, na minha visão, vai tender a destravar, obviamente, dependendo do que acontecer no campo político, de ter uma previsibilidade em relação ao futuro. Portanto, eu deixaria para vocês uma mensagem de otimismo, de quem acredita no Brasil, que já viu outras situações de picos e vales. Na minha sala tenho 2 gráficos. Um é o gráfico de 100 anos, de 1913 a 2013, da Bolsa de Nova York, que reflete os altos e baixos da economia americana de 100 anos. E o outro é dos últimos 50 anos da Bolsa de Valores de São Paulo. Vocês podem ter certeza que nenhum deles é uma reta. Parece mais um eletrocardiograma. Meu avô usava também uma frase muito interessante, que dia de muito é véspera de pouco. E nós estamos num dia de pouco, portanto, véspera de muito. Como é que Pernambuco, como é que o empresariado dessa região pode se beneficiar?
Eu não falei ainda do comércio exterior, que foi uma das tônicas que eu procurei dedicar o meu tempo enquanto estive em Brasília. O comércio exterior, muitas vezes, está dissociado da economia local de um país. Ele reflete uma demanda de outras regiões, de outros países, e nem sempre, como a gente imagina, a demanda ela está concentrada em produtos de alta sofisticação. Nós adotamos naquela época uma matriz muito simples, bem fácil de memorizar. Vender produtos tradicionais em novos mercados e atender os mercados tradicionais externos com novos produtos. E com base num conjunto de informações, nós conseguimos descobrir países que não compravam 1 quilo de produto do Brasil, mas que adquiriam produtos que o Brasil fabricava de outros fornecedores. Alguns dizem que o Brasil surfou numa onda positiva entre 2003 e 2007, que as exportações brasileiras saltaram de 60 para 160 bilhões de dólares. No entanto, a nossa vizinha Argentina, que poderia ter surfado na mesma onda, não teve esse desempenho. E assim como outros países, nós fomos buscar clientes, compradores. Levamos empresas brasileiras de diversos setores e de diversas regiões a países distantes, alguns, onde existiam compradores. Um exemplo que eu mencionei até acho que é o Drayton hoje, que um produtor de sementes de capim do estado do Mato Grosso do Sul foi numa dessas viagens para a América Central. Ele vendeu tanta semente de capim lá, e quando voltou ele teve que arregimentar todos os produtores do município dele para poder atender os pedidos. Assim acontece também com produtos, às vezes, de especialidades. Nós vendemos no Oriente Médio sistemas de gestão hospitalar. Não é? Outra coisa importante a mencionar é que uma boa parte do comércio mundial é feito intraempresas. Ou seja, dou exemplo de um setor de autopeças. Uma grande empresa de autopeças mundial, ela tem fábricas em diversos países onde ela vende, ela origina as peças de onde dá a melhor rentabilidade, a melhor equação econômica. O Brasil saiu desse circuito passando por um largo período com a moeda supervalorizada. Nós chegamos a vender 800 mil veículos por ano e hoje caiu para menos de 1/3, porque o produto brasileiro ficou caro, parte pela ineficiência do sistema, da infraestrutura, a logística, os portos. Não estou falando mal do porto daqui, que é um dos mais eficientes do Brasil, eu sei. Mas a exportação não é feita por aqui, do setor automotivo. E parte principalmente pelo dólar, que ficou aí a 1,50, 1,60 e acabou inviabilizando exportações. Nós que já fomos o fornecedor de toda a América Latina de veículos como o Toyota Corolla, hoje o produto é embarcado dos Estados Unidos para os nossos vizinhos, porque as empresas multinacionais realocaram o seu fornecimento. Isso pode mudar, já está mudando.
E o que nós estamos vendo, como aconteceu agora no mês de maio e nos meses anteriores, um recorde de balança comercial muito relevante. Esse ano já se fala em mais de 50 bilhões de dólares de saldo de balança comercial. Essa seria uma maneira rápida de injetar recursos na economia sem ter efeito inflacionário e sem depender da demanda interna que está deprimida. Mal comparando, é uma situação parecida com a de 2003, quando a queda do poder aquisitivo dos consumidores brasileiros tinha ultrapassado 20% de perda e não podia ser recomposta instantaneamente, e acabou sendo ao longo dos anos seguintes, mas a primeira reação veio do aumento da exportação, que criou um aumento de demanda e, por conseguinte, movimentando cadeias produtivas e gerando empregos. Muitos de vocês estão pensando assim, será que esse cara está em outro país? Será que ele enxerga o Brasil de um outro planeta? Eu acho que não. Eu vejo o nosso país, mais uma vez, numa transição. Aqueles que são mais antigos, que como eu têm a carteirinha de idoso, não é? Dá para embarcar antes no avião, pelo menos. Sabem que essas coisas são de ciclos. E nós estamos, repito, no limiar de um ciclo melhor. É claro que você sair do quarto subsolo e ir para o terceiro subsolo não é um movimento muito percebido para quem está no nível da rua. Mas a verdade é que isso já começou. E quando vocês se derem conta, talvez já no começo do ano que vem, talvez na virada desse ano, nós vamos ver que entramos num ciclo diferente. E o que temos que fazer? Ser parte desse ciclo. Muito obrigado.